Penúltima tertúlia bola branca desta conferência, começou de manhã, com muitos convidados, um recorde, com muitas perspectivas diferentes do futebol. Já a seguir, vamos olhar para o futebol por quem o jogou e por quem ainda o joga. Aqueles que estão mais próximos da relva, o que nos têm a dizer sobre o futebol que jogamos. Também temos aqui uma repetição. O Maniche regressa aqui a este palco, esteve numa das conferências anteriores e regressa para se juntar a um painel. Peço já ao Maniche para subir. Obrigado pela presença, pelo regresso aqui a este palco. Obrigado, Maniche, naquela cadeira. Temos também o Luís Vidigal connosco. Por favor, mais um internacional português. Obrigado, Vidigal. E também o David Simão, que ainda está no ativo e certamente ainda poderá falar também sobre os próximos desafios. Bem-vindo. Esta conversa será moderada pelo jornalista João Filipe Cruz. Bola branca. O desporto em comentário e em notícia. Trabalho da equipa desportiva da sua Rádio Renascença. Bola branca, um nome que o país conhece de cor. Um espaço que andou os hábitos de quem gosta de estar bem informado. Olá, viva, boa tarde. Como o José Pedro Frazão disse, jogadores, ex-jogadores e um que ainda está no ativo. Eu vou aproveitar, antes disso, agradecer obviamente a presença dos três, é um gosto receber-vos, e um repetente, o Maniche, como disse também o José Pedro Frazão. Antes disso, ir a coisas sérias e perguntar ao David Simão especificamente, foi uma época complicada a nível pessoal, e tirar já este elefante da sala, como é que está a recuperação? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer e um orgulho estar aqui com dois ilustres do nosso futebol. Sim, foi algo novo para mim, porque nunca tinha tido, felizmente, uma lesão grave. Mas pronto, faz parte do nosso desporto e está tudo a correr como previsto, e para o ano espero voltar bem. E ainda ter algum tempo pela frente. Quando me convidaram para este painel, eu pensei que já era um convite para deixar de jogar, que era só ex-jogadores, e eu pensei que estavam aqui a tentar-me alertar para alguma coisa, mas não, ainda vou fazer pelo menos mais um aninho. Também já foi levantado o véu pelo Mister em dias recentes, mas eu começo por aqui porque nesta terceira conferência nós tivemos a perspectiva dos dirigentes, acabámos de ouvir, tivemos a perspectiva dos treinadores e agora podemos ter a perspectiva dos jogadores, e temos ouvido muito falar cada vez mais de lesões, e por isso é que eu comecei por aqui também. Tem sido aparentemente fácil os jogadores hoje em dia lesionarem-se com mais frequência, e pegando também no seu exemplo, David, e estendendo a conversa para o Maniche e para o Vidigal, é de facto mais fácil, ou sentem que é de facto mais fácil para o jogador moderno lesionar-se, e com gravidade? Dada o número de jogos, enfim, a cadência com que se joga hoje em dia. Boa tarde, antes de mais, a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. De facto, hoje em dia tem que haver mais cuidado. Sabemos nós que planeamento estratégico, não só a nível das contratações, mas também geral do futebol, exerce muito pelo fator monetário. Isso é inegável. Tem que haver alguma paciência, mas acima de tudo algum cuidado acrescido no que se trata à saúde mental dos jogadores. Isto ainda é um tabu hoje em dia. As pessoas têm receio de falar, os ex-jogadores falam quando já terminam a carreira. Hoje em dia o jogador está ainda no ativo, já começa a ter essa preocupação de alertar que temos muitos jogos. O jogador, para lidar com a pressão, tem que ter algum trabalho nesse capítulo, e é muitas vezes descurado essa situação, porque só se pensa efetivamente em virtude de ganhar mais e muito mais, e eu acho que as instituições que tutelam, digamos, este desporto fantástico que se chama futebol, têm que muitas vezes pensar que acima de tudo está o ser humano. Porque isto tem consequências no futuro.
o básico é nós dizermos que acabamos a carreira e o jogador não se prepara para tal. Hoje em dia não tem muito a ver a nível financeiro, tem a ver com outras situações para que isso aconteça. A preparação também do próprio tem que existir, muitas vezes isso não acontecia, mas o jogador hoje em dia está mais preparado para estas situações porque se fala exatamente disso mesmo, ainda crescendo, é certo, mas o jogador sente a falta do autógrafo, sente a falta da visibilidade, sente a falta do carinho do adepto, e quando isso desaparece, aí é mais evidente a preocupação, e não é tanto a nível financeiro como as pessoas falam muito, ele não se preparou, não se cuidou a nível financeiro e agora tem problemas mentais. Não tem nada a ver com uma coisa com outra. Isto é muito mais grave do que isso. É a falta de preparação também evidente do jogador, mas acima de tudo de instituições que querem alastrar cada vez mais o jogador para isso mesmo. Depois é muito fácil e natural se falar que há mais jogos, há mais dinheiro para o jogador, há mais contratos também para o clube, há mais contratos para o país, para a seleção, é tudo um envolvimento, mas depois esquece do principal protagonista deste desporto, que é o jogador de futebol. Podem dizer tudo e mais alguma coisa, mas o verdadeiro protagonista do futebol é o jogador. E isso muitas vezes é esquecido e nós temos que efetivamente alertar que tem que existir mais cuidado nesse sentido, em pensar não só do jogador, mas acima de tudo do ser humano. E vou pegar por aí, Vidigal. Tem sido comum e a palavra já está cada vez mais espalhada e entretanto toda a gente já usou. A indústria do futebol já é uma indústria. E houve uma frase nesta conferência na parte da manhã, que dizia mais ou menos, os jogadores são produtos de empresa. A empresa é essa, os clubes, obviamente. Há cada vez mais números a entrarem num espaço em que e antes era dos jogadores, ou seja, sempre idolatrávamos jogadores. O mais importante para nós era a forma dos jogadores, do que eles faziam dentro do campo, e hoje em dia os jogadores dividem a atenção com os números, com as finanças e com a indústria do futebol. Boa tarde, obrigado pelo convite, é uma honra enorme cumprimentar a plateia do David e o Maniche. É um facto, é um desafio enorme. E antes de nós, teve aqui o amigo Francisco a falar um pouco daquilo que são os desafios que o futebol vive hoje, vão muito para além daquilo que se faz dentro das quatro linhas, e esse tal produto que era o meu jogador, o meu craque, hoje é praticamente tratado como um produto, desvalorizado em alguns momentos. Há pouco o Maniche falava sobre o foco no jogador e a importância que ele tem, e a desvalorização do mesmo, porque as decisões que se tomam quase nunca está envolvido nessa decisão que é tomada. Portanto, enquanto der, ele vai. Os clubes vão tendo alguma preocupação, mas também é quando rende. Enquanto o jogador rende, vamos explorar ao máximo. Talvez foi por isso que o David se lesionou. A brincar naturalmente. Mas o produto pode ser de maior valor se o envolvimento do jogador estiver mais vezes em cima da mesa para ser discutido. Eu não sei o que é que os responsáveis dos clubes pensam relativamente a esta ideia. Cada vez mais nós vamos vendo, em particular, o núcleo de capitães serem parte integrante de algumas decisões fundamentais que se tomam, quer no início de uma época, quer na preparação de uma fase importante da mesma, porque eles têm voz e eles têm um conhecimento que talvez dentro do campo ninguém mais será capaz de ter, por mais que presidente, direção, estrutura que gera o clube, trabalhe no sentido da valorização desse produto. Eu não vou sair deste nome feio que se dá ao jogador, mas ele pode verdadeiramente ser muito mais do que apenas alguém que vai ajudar o clube a atingir objetivos desportivos. Hoje há uma formação
cada vez melhor e na evolução que nós estamos aqui a falar, e provavelmente iremos falar um pouco sobre a evolução do futebol, o jogador está muito melhor preparado também para abordar para discutir este tipo de problemas com o clube. E eu não vejo isso acontecer, infelizmente. Posso garantir, por exemplo, na minha passagem pelos vários clubes, em alguns deu para perceber que esse envolvimento de jogadores foi fundamental para que alguns objetivos fossem alcançados. David, sente isto, pergunto isto porque também já ouvimos aqui hoje que os clubes em Portugal são formadores e vendedores. David vem da formação do Benfica e falou-se também desse facto. Sempre sentiu que havia uma componente financeira, um potencial financeiro aliado ao seu potencial enquanto jogador, ou nunca sentiu muito essa pressão? Sim, não senti essa pressão, mas isso é uma questão pessoal, mas sempre senti que éramos tratados como um produto, como um ativo, não é? Que é isso que se trata, porque os clubes são empresas e, portanto, essas empresas precisam de dinheiro a entrar. E, nesse caso, há pouco tivemos aqui o dirigente do Sporting que falava disso, que é uma das fontes de rendimento. Na minha experiência, estou nesta altura num clube mais pequeno e que não sinto esta questão de haver muitos jogos, porque até este ano foi retirada a questão da Taça da Liga, que nos retirou também alguma carga, e portanto a questão dos jogos prende-se mais para os clubes grandes, que jogam de todas as semanas ou de muitas semanas fazem 3 jogos, e aí essa questão era importante, eu acho que todos, mas nomeadamente esses clubes e esses jogadores que competem muitas vezes serem ouvidos e serem os principais ou os primeiros a serem ouvidos, porque efetivamente são eles ou somos nós que sentimos se estamos no nosso limite, não estamos, e portanto essa questão é importante, não só os clubes, primeiramente os clubes, mas depois as entidades que regulam isto tudo, dos jogos e este produto do futebol. Acho que era importante ouvirmos o que é a experiência e o sentimento do jogador para podermos continuar a vender um produto. Aceito a questão do jogador ser um ativo e, portanto, ser tratado também dessa forma, mas com mais ouvido naquilo que é a opinião do jogador. Eu presumo, mesmo não tendo tido a carga a que os jogadores em clubes de maior dimensão estão sujeitos, acredito que mantenha algumas conversas com alguns deles, mesmo que não estando a atuar em clubes portugueses. O que lhe pergunto é até que ponto é que a tinta pode estalar, porque na verdade não sabemos, creio que já ouvimos a hipótese de os jogadores equacionarem e entrarem em greve. Estamos longe de haver uma coisa desse género. Eu acredito que isso vai sempre partir da decisão dos clubes maiores. Não há como fugir deste tema, ou seja, dos capitães ou dos atletas dos maiores clubes, porque são eles que têm a dimensão, têm a palavra mais forte, têm a maior visibilidade, e portanto se for o David Simão, um dos capitães do Aroca, a achar que está no fim da linha, que tem que tomar uma medida, tem um peso. Se for o Morten, o Nico Otamendi ou alguém do Futebol Clube do Porto, terá outra dimensão muito superior. Portanto, tudo o que é decisões desta magnitude, eu acho que tem outro impacto se partir dos clubes grandes. Aqui ouviu-se muito lá fora, nomeadamente em Inglaterra, que os jogadores ameaçaram essa questão de boicotar quase este número exagerado de jogos. Eu acho que faz sentido, na minha opinião, porque para grandes decisões é preciso tomar grandes medidas, e eu acho que só assim é que os jogadores vão conseguir eventualmente ser ouvidos. Nós quase que entramos em contradição, porque comecei esta conversa a dizer que os jogadores já não tinham grande espaço de palco porque a indústria sobrepôs-se, mas a verdade é que este assunto está cada vez mais na ordem do dia. Falando de outras coisas, vá lá, de outras inovações que mudaram, principalmente com os jogadores
modernos, mas faço a pergunta a vocês, Maniche. Esta coisa dos dados também foi muito tema principalmente na primeira parte do dia. Tinha dado jeito haver ciência ou mais ciência na altura? Deixa-me dizer que tudo no futebol é estratégia. E hoje em dia tem que ser criterioso em alguns pontos e algumas vertentes. Obviamente, tudo o que seja para ajudar o futebol é sempre benéfico. Tudo que a incorporação de vários instrumentos, independentemente seja o VAR ou outras situações, mas dentro, como disse o dirigente do Sporting há pouco, que seja transparente, seja para melhorar e que seja honesto. Deixe-me referir que o jogador, eu estava a ouvir o Simão, eu concordo com algumas coisas, mas acho que também nós, jogadores, temos de fazer uma meia-culpa sobre a falta de uma voz ativa no nosso círculo. Não é uma questão de inapreparação, é uma questão de conforto, provavelmente, porque hoje em dia, infelizmente, o futebol está tão politizado que nem sequer deixa o jogador opinar, porque isto está tão enraizado num círculo e num meio em que o jogador, quando quer impor a sua opinião, é posto de parte porque pensa que o jogador não tem competência, como disse o Luís, e bem, o jogador tem competência, o jogador hoje em dia está preparado. E há redes sociais. E eu ia chegar aí, quando digo que é estratégico e tem que haver um critério, até a todos os níveis, até nas contratações, o marketing tem muita influência nesse aspecto. Há jogadores, pela sua visibilidade, pelo seu protagonismo, existem clubes, não direi só em Portugal, mas lá fora muitos, que contratam jogadores muitas vezes pelo número de seguidores que têm no Instagram, que é ridículo. Hoje em dia contrata-se jogadores não só pelo potencial, isso vai ser sempre o básico, o potencial e o talento, mas depois esquecem-se que não sabemos o que vai acontecer no futuro. E quando eu digo que é politizado, porque o círculo é tão focado no amigo, do pai, do tio, do primo, para conseguir outros objetivos e não penso que o jogador pode evoluir naturalmente, porque existem jogadores hoje em dia, e vai bater naquilo que tu disseste há pouco, com 19 anos já são ricos, com 20 anos já são milionários, muitos deles. Como é que um treinador lida com uma cabeça num miúdo com 19 anos, já é, digamos, comandado pelo pai, pelo tio, pelo empresário, pelo amigo, só falta ter uma caixa de multibanco no balneário para ele ter vida própria, porque senão não tem vida própria. E isso é muito difícil depois, chegar a um balneário, o treinador lidar com essas mentes que estão agora a começar, se esses jogadores não tiverem uma preparação em casa ou de outras pessoas que estejam ao seu redor para o proteger. Então isto está tão banalizado hoje em dia, que eu critico, porque antigamente, tu recordas que para ser transferido por valores acima dos 20 milhões, que era difícil no campeonato português, numa liga portuguesa, tinhas que ganhar títulos. Tinhas que ter uma regularidade, uma consistência ao nível das épocas, 2, 3 anos, para seres contratado. Hoje em dia isso já não é preciso. Por isso é que eu digo que está tão banalizado hoje em dia o valor do jogador, porque as contratações muitas vezes são através das amizades. Não tem muito a ver com aquilo que o jogador pode vir a dar. E é só isso que eu critico. Eu acho que isto tem que mudar. As pessoas têm que ter a noção, sim, adaptar-nos a uma nova realidade. O marketing é um deles. Hoje em dia, um jogador com tanto protagonismo pode vender camisolas e outras situações e que vai sempre valorizar o clube, vai projetar o clube para outros patamares porque tem esse protagonismo, não querendo repetir, mas eu critico muito isso porque o jogador tem que ter, também culpa nossa, repetindo-me, tem que ter uma voz ativa, tem que aparecer. Porquê que as grandes instituições não querem jogadores nessas direções? Não entendo isso. Não entendo, é por falta de competência? Não acredito. É porque alguma coisa que se passa, todos nós sabemos, mas ninguém fala. E pegando por aí, Vidigal falava há pouco das redes sociais, hoje de facto é uma arma que vocês não tinham na altura. Os jogadores têm redes sociais, estão a distância de poucos cliques. O que pergunto é se há demasiada
proteção, não é bem proteção a palavra que eu quero usar. Vimos episódios recentes que puxam para o lado negativo do que é exposto nas redes sociais, mas elas também podem servir de amplificador para coisas mais positivas e, neste caso, dar voz aos jogadores. Está-se a proteger, mas a impedir, era esta a palavra, está-se a impedir os jogadores de usarem redes sociais por medo? Esse medo justifica-se? Primeiro dizer que é uma ferramenta espetacular. Depois dizer que eu não tenho. Espetacular, mas eu não tenho e não quero. Mas sei o quão espetacular é. Eu sei o quão espetacular é. As estruturas multidisciplinares, e com certeza o Sporting tem, que muito bem explicado, falou da questão da união. Vamos pegar em coisas importantes. A união que o Maniche está a falar, mas que não desenvolveu, tem muito a ver com aquilo que é uma classe que tem um potencial enorme, que é a classe dos jogadores, mas que não se manifesta. Faz apenas aquilo que lhe mandam fazer. Relativamente à questão das redes sociais, vou repetir, é uma ferramenta fantástica. Aliás, bastante utilizada por todos os clubes, pelas grandes empresas, pelos maiores empresários e por aí fora. Agora, há formas de utilização das mesmas para poderem verdadeiramente ter o resultado que os clubes querem. Ninguém hoje, nenhum clube consegue controlar as redes sociais da mulher do Manel António, que é central do Clube X. Isso é complicado. Há uma preocupação em ter essa proximidade com a estrutura, inclusivamente colocando nas mãos de cada um regulamento interno assinado e discutido, olhos nos olhos, lá está a importância de se falar, para que os limites não sejam ultrapassados, mas depois tens o agente, tens o primo, tens a ti, tens o... Não, é quase impossível. Isto é uma das maiores dificuldades que os clubes vivem hoje, clubes e não só, empresas, não do futebol, mas que é uma realidade. Criar aqui equipas técnicas para saberem treinar os jogadores e as famílias a não cometerem este tipo de crime, vamos colocar entre aspas crime, porque é de facto muito perigoso. Aquilo que se diz hoje, no nosso tempo, Maniche, que levava um tempo, levava uns 2 a 3 dias a saberem todos, não é? Hoje leva 2 segundos. Fazemos pior. Hoje é um instantinho. Então, são desafios novos que se estão a viver. Os jogadores vão tentando aqui e ali evitar, mas também porque sabem, se eu quiser dizer alguma coisa, facilmente utilizo o outro lado. A minha experiência e conselho é, e falávamos há pouco em off, na construção de plantéis, na contratação de jogadores, fazer uma avaliação muito para além daquilo que eles são capazes de fazer com a bola dentro de campo, mas sobretudo olhar para além do talento que tem que ter, o caráter, a personalidade, a verticalidade, valores que hoje já são esquecidos, mas que fazem toda a diferença. E se nós formos olhar para a forma, por exemplo, agora falar do mais recente campeão, a união que andou e que acompanhou este grupo do Sporting, fez toda a diferença para se sagrarem campeões. Porque depois de tudo aquilo que viveram, depois de tudo aquilo que passaram, se não existisse essa união, no primeiro probleminha, tinha havido a mulher de um que tinha dito que o treinador não prestava e a prima do outro e por aí afora. Então, é um pouco pegar nestes exemplos para perceber o quão importante é não só olhar para o potencial do jogador do ponto de vista técnico, mas sobretudo o caráter e a personalidade. Bem, já não estamos a ficar com muito tempo e isto é o problema de preparar em excesso as coisas, tanto que me esqueci da provocação ao de lhe dar os parabéns pelo facto do Sporting ter sido campeão e pelo seu Nápoles também ter tido um bom fim de semana. Deve ser fácil ser Luís Vidigal por estes Há dias. 2 semanas que estou a festejar, isto não está fácil. Mas eu gostava de focar, já que temos ainda alguns minutos, não muitos, no pós-carreira, porque não me perdoaria se não satisfizesse uma curiosidade, que não é minha, já ouvi dizer muitas vezes que podia ser que o David Simão desse treinador. Primeiro,
primeiro de tudo, gostava de conseguir tirar o curso. E isso acho que é um tema que falámos. Tá aí, mal. Está muito. Engordei um bocadinho agora, tive que parar. Não, é um tema que o Mani estava tocou há pouco da preparação dos jogadores para o pós-carreira. E, portanto, parece-me um pouco contraproducente quando pedimos e fazemos campanhas de sensibilização aos jogadores ainda no ativo para se prepararem, mas depois não conseguimos, ou seja, tudo o que são os pré-requisitos para tirarmos, neste caso, o curso de treinadores, já estamos a treinar. E, portanto, não me faz muita lógica esta questão. É uma área que eu gosto. Já pensou no estilo? Já tem um estilo? Ou imagina-se? Eu gostava de ter o meu próprio estilo, com base, felizmente, passaram pelas mãos grandes treinadores, grandes nomes do nosso futebol, muitos campeões, e portanto tenho a minha forma de pensar o jogo, que vai um pouco de acordo daquilo que é o meu jogar também. Portanto, tudo o que é futebol apaixona-me. Poucos passos errados, como ouvimos também. O estilo é este, errar poucos passos. Exigente, muito exigente também sou com os meus colegas. E portanto acho que vou ser assim um bocadinho chatinho, também sou no meu dia-a-dia, mas sim, mas acho que gostava de poder acabar a minha carreira e poder já estar mais próximo de estar habilitada a poder iniciar uma nova profissão. Creio que vai ser difícil e que vou ter que esperar alguns anos, mas é algo que me vejo a fazer, sim. Obrigado aos três. Já não temos mais tempo. Obrigado pelo vosso convite e espero que a conversa não tenha sido muito cinzenta, mas foi um gosto ter ficado. Afinal, temos mais tempo. O ecrã apagou. Mas ainda bem, porque, falando do pós, e aproveito estes 3 minutos, porque confesso que é uma particularidade que tenho, que sigo o jogo em Inglaterra e mais do que o jogo. E David Simão, jogador para treinador, mas temos bons 2 exemplos de quem saiu dos relevados para comentário, que é o que a Inglaterra, nós temos grandes nomes, ou eles estão todos lá, Phil Neville, aliás Gary Neville, todos têm podcasts, todos têm tudo isso e têm voz amplificada. Sentem, Vidigal, Maniche, que fazia falta mais exemplos como os vossos também para ajudar, lá está, vamos parar à questão para ajudar a aproximar às sensibilidades que o jogador tem. O que é que sentem sobre isso? Acham que é um caminho difícil de trilhar? Os jogadores evitam no pós-jogo? Eu acho que Tens que ter uma bagagem. Os jogadores São impedidos de. Os jogadores não evitam. Acho que quando recebi aqui o convite, aceitei de bom agrado e eu tenho a certeza que muitos dos meus colegas o fariam também. E portanto acho que isto é um pouco cultural nosso. Temos aqui, mais uma vez, falar do dirigente do Sporting e eu também conheço muito bem, felizmente, o Ruben Amorim, que aqui não falava para nenhum meio de comunicação. O próprio Sporting TV teve muita dificuldade em que ele conseguisse uma entrevista. E hoje, no Manchester, o mesmo treinador, a mesma pessoa, não é o treinador, a mesma pessoa que odeia entrevistas, já deu 500 entrevistas, porque está protocolado. Portanto, eu acho que, se calhar, pela sugestão não vamos lá, eu acho que tem que ser pela obrigação. E, portanto, se quiserem ter mais jogadores, mais treinadores a participarem em podcasts, a darem a sua visão, acho que vai ser mesmo na obrigação e não na sugestão, porque aí os clubes vão barrar com algum fundamento que lá eles terão, mas eu acho que não é tanto os jogadores que não gostam de aparecer, alguns sim, mas outros porque efetivamente têm que recusar, porque obedecem a uma política do próprio clube. Mas isso é uma questão cultural também. Também, mas eu acho que em qualquer projeto em que o jogador quando tem que estar inserido, tem que se preparar. Isto não quer dizer que o jogador acabe a carreira e é treinador. Eu acho que tem que haver uma preparação do próprio jogador, ou ex-jogador, neste caso, saber exatamente aquilo que quer.
Não é, eu acabo de jogar futebol, quero estar ser comentador, ou quero ser treinador, tem que saber exatamente aquilo que quer e tem que se preparar para isso. Porque não é, eu acho que é muito fácil nós, quando acabamos a carreira, dizer, pronto, eu tenho um conhecimento profundo de tudo o que se passa com o futebol. Isso não é correto. Existem muitas lacunas, e falo por mim, existem muitas lacunas e tens de preparar para exatamente assumir um cargo que tu aches, evidentemente, que se compadeça com aquilo que tu gostas de fazer, porque acima de tudo é o que está de fazer, é participar, é reconhecer, não, eu sou bom nisto já não sou, então porquê que eu vou para isto que eu não sou bom nisto? Eu nunca quis ser treinador de futebol, porque acho que não dava melhor como adjunto do que principal. Porque a minha ligação mais direta com os jogadores, esta vocação que eu tinha para dialogar com os jogadores, que muitas vezes os próprios não falam com o treinador principal por vários fatores, ou por vergonha, ou por receio, ou por outras situações, tem que haver uma abertura do adjunto para o fazer. Existe essa tal ponte, digamos assim, para transmitir ao treinador aquilo que muitas vezes o jogador não quer dizer e sente-se mais confortável com o adjunto. Por isso é que eu digo que o adjunto tem um papel fundamental numa equipa de futebol, que muitas vezes o treinador principal não tem. Mas tu também tens que perceber se realmente te sentes preparado para assumir ou ter um perfil adequado como treinador principal, ou como adjunto, ou com outra situação qualquer. Isto é como tudo na vida. Eu tenho outros negócios hoje em dia, mas para ter um negócio dos meus vinhos, digamos assim, eu tive que estagiar 2 anos e meio para ter esse negócio no vinho, para perceber exatamente a dinâmica a todos os níveis. Isto não é só comprar e já está feito. Não é assim que se trata. As pessoas têm que se preparar. E é essa mensagem que eu quero dizer aos jogadores, antes de terminarem a carreira, que desfrutem, que tenham conhecimento para outras matérias, para outras áreas, que não quer dizer que ficam com a ligação para o futebol para sempre. Há outras situações. Agora, se o jogador achar que não, eu vou apostar. O Simão disse do Ruben Amorim, mas existem outros que têm também, e não quer dizer que sejam ex-jogadores. Essa situação de o treinador tem que ser um ex-jogador, ou estar a comentar na TV pessoas que não tiveram nada a ver com o desporto, isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Há pessoas que nunca jogaram futebol, mas são comentadores e têm toda a legitimidade de conhecimento, de estrutura, de tudo para falar sobre futebol. Eu acho que tem que haver essa simbiose, essa química também, de perceber o outro lado, mas acima de tudo é perceber aquilo que nós queremos para nós. Para mim havia mais uma Num tertúlia nossa a seguir. Um minuto só para concluir, porque tocaste aí na questão cultural e mais uma vez nós não fomos, porque é uma realidade, nós vivemos num país que respira futebol, mas culturalmente longe de sermos perfeitos, digamos assim. A questão dos podcasts vai muito na direção daquilo que é a cor com que nós vemos e ouvimos falar sobre futebol, lamentavelmente em Portugal. Experiências várias. Eu, Maniche, David, quando começar a comentar, também vai levar, ele tem um passado. Ou a treinar. Ou a treinar. E nós somos ouvidos e questionados de acordo com a cor de quem nos está a ouvir quer fazer a avaliação daquilo que nós dizemos. Isto não é bom. Isto não é bom porque nós tentamos, eu acredito que ninguém... É bom se não for justo. Ninguém, exatamente. Se não fores correto, eu posso terminar. Podes exatamente. ser do clube que tu quiseres. Exatamente. Agora, se nós... Eu ia dar o exemplo. Eu estou a comentar um derby, por exemplo, e eu tenho gente do Sporting a criticar-me porque eu não defendo o Sporting, e tem gente do Benfica a criticar-me porque eu só defendo o Sporting. Eu fico assim no meio. Então, mas, agora percebes porque é que os jornalistas mas eu estou estão sempre atacados. Então, mas eu estou... De que lado é que eu estou? Eu não sei. E isto é culturalmente difícil de resolver em Portugal. Está enraizado na nossa forma de pensar e até de agir. Portanto, seria interessante ter mais gente com este tipo de programas, mas eu não sei se teria o mesmo resultado que tem em Inglaterra.
Vamos ver se estes novos ciclos de desporto resolvem algumas destes problemas. Agora sim, com o ecrã ligado e já no negativo, uma vez mais obrigado aos três por terem estado cá e para o ano, Maniche, Obrigado. ou mais. Por notícias.